Acupuntura. Quem já fez, sabe. Eu já fiz. Já fiz com agulha, já fiz com veitosa. Tudo bem, Olá, doutor? tudo bem? Doutor Eduardo D'Alessandro. Isso. Médico acupunturista. Exato. Muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente tem essas imagens aqui para exemplificar como funciona a acupuntura. Sim, pode ser. Essas são maquetes, né, onde a gente tem a localização dos pontos. Que interessante. Essa que está aparecendo na tela são os pontos clássicos, né? Nós temos em torno de 360 pontos clássicos. Porém, ao longo do desenvolvimento das técnicas, novos pontos foram encontrados, então vão sendo acrescentados. Mas esses são os clássicos. São quantos? 300? 365. Olha, interessante os dias do ano, né? E na orelha, doutor? Olha aqui que legal. Na orelha nós temos regiões que vão sendo ativadas conforme acontecem as mudanças no organismo da pessoa. Se acontece algum problema, alguma dor, as regiões ficam mais sensíveis. Tá. E assim a gente consegue identificar os pontos para o tratamento. Doutor D'Alessandro, mas por exemplo, ó, são vários pontos na orelha. Dependendo da indicação, é onde a agulha vai ser... Exato. Como que fala? Não quero falar espetada, é espetada? Pode espetar. Mas o importante é estimular a região. Estimular. Então pode ser com agulha, pode ser com uma bolinha que vai fazer uma pressão. No caso aqui a gente trouxe para mostrar umas sementinhas. Cadê que a gente sementinhas? coloca aqui. Ai, que interessante. Então essas bolinhas pretas são as sementinhas e elas fazem a pressão na região que está Como afetada. é que coloca a sementinha, doutor D'Alessandro? Com um adesivo? Exato, ele já vem preso, geralmente já vem preso no adesivinho, a gente pega com uma pinça e... E quando é indicada a agulha, quando é indicada a semente? Na região da orelha, apesar da agulha ser mais eficaz, como a gente pensa, quando a gente utiliza pontos na orelha, a gente pensa num tratamento que vai ficar durante a semana toda, tá? Então a gente prefere não usar agulhas por conta do risco de infecção. Tá. A região da orelha é cartilagem, a circulação não é muito boa. Se tiver algum problema de infecção, é difícil de tratar. E o que é isso daqui? Isso é uma almofadinha que a gente ganha Posso pegar? Pode. A gente ganha no primeiro dia de aula de acupuntura, lá na China, para treinar o agulhamento. Então ele tem uma consistência de músculo, pele, músculo, e a gente consegue sentir. Doutor D'Alessandro, que peça delicada. Isso lá na China, o primeiro dia de aula, primeiro dia de aula vem no kitzinho de aprendiz. Eu vou aí para o seu lado para a gente falar dos mitos e verdades. Doutor D'Alessandro, quando é com ventosa, é acupuntura ou não? Sim. Ah, tá. Faz parte, é uma das técnicas. Na verdade, a ventosa, ela tem uma origem disputada entre o Egito e a Grécia, com os chineses também. É uma técnica que foi desenvolvida em várias partes do mundo, aparentemente. É incorporada na medicina tradicional chinesa e tem outras práticas de medicina que também utilizam as ventosas. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto, que aí a gente vai destrinchando mais. Doutor Eduardo D'Alessandro, é mito ou verdade que a acupuntura estimula o sistema imunológico? É verdade. Recentemente, inclusive, saiu um estudo agora em agosto, experimental, em que eles utilizaram a acupuntura e viram que consegue diminuir a resposta inflamatória ou exacerbar a resposta inflamatória, dependendo do estímulo que você faz. Isso foi feito em animais, em cobaias, né? Foi publicado agora, o pessoal de Harvard publicou. Mas sim, você consegue manipular o sistema imunológico. Perfeito. É mito ou verdade que idosos não podem fazer acupuntura? Não, isso é mito. Mito. Tá? A população de pessoas com mais idade, elas se beneficiam muito. Geralmente é uma população muito afetada por dores crônicas e acaba tendo que tomar muita medicação, evolui com efeitos colaterais das medicações muitas vezes e chega até um limite. A dor melhora, mas não fica bom, não é o suficiente. E a acupuntura entra muito bem nesses casos. Responde melhor, a gente consegue diminuir a quantidade de remédios, dá uma qualidade de vida bem importante. Tá. É mito ou verdade que a acupuntura trata somente dores físicas? É mito. Nenhuma dor é só física, né? É mito? É mito. É mito.
Nenhuma dor é só física, né? O conceito de dor, ele tem a questão da lesão tecidual, você toma uma batida ou um corte, mas traz toda uma carga emocional também. Se você já se cortou naquela região, se aquilo te lembra, se aquele corte vai te impedir de fazer alguma coisa amanhã. Então você tem toda uma carga emocional junto com a dor. E a acupuntura consegue acalmar tanto a sensação quanto a reação. Me chamou a atenção a primeira frase que o doutor disse, que nenhuma dor é só física. Não. Sempre tem uma coisa. Dor é uma sensação desagradável que tem uma carga emocional. Tá. Não necessariamente tem lesão tecidual. Não necessariamente você tem realmente um machucado, mas você pode sentir dor. Perfeito. É mito ou verdade que as agulhas podem ser reutilizadas? Mito. É mito. Hoje em dia não vale a pena você reutilizar as agulhas. Antigamente as agulhas eram de difícil acesso no Brasil, a gente tinha que importar e a importação era complicada. Agora, agulhas descartáveis, uso uma vez, jogo fora, custa menos de 10 centavos cada agulha. Não vale. Então, são agulhas especiais? são agulhas especiais. São agulhas específicas. Na textura, no tamanho, no na material? Flexibilidade, né? Não pode quebrar de jeito nenhum. São muito fininhas, muito delicadas. A ideia é que você não provoque dor quando você agulha. Você vai provocar uma sensação, que é quando você estimula o nervo e aí você vai gerar a resposta, mas você não precisa sentir a agulhada em si, de furar a pele e tudo. Tá. Eu não quero ser leviana nem desrespeitosa, mas eu acho que se a gente pode desmistificar, melhor. Aonde que a gente poderia colocar uma agulha em mim? Em você? Pra quem está em casa ter certeza de que não dói, porque eu morro de medo de agulha, mas de acupuntura eu não tenho medo. É mesmo? Eu vou conversar com a Priscila, aí se não for desrespeitoso, se não for leviano, a gente pode colocar a agulha em algum lugar de preferência visível, porque aí quem está em casa pode ter certeza de que não dói. Tá bom? Vamos pensar, ver se é possível, não é assim, vai pondo a agulha. Se puder. Vou continuar conversando com o Dr. Eduardo D'Alessandro. Já fui comunicada de que ele não pode colocar agulha em mim, porque isso é uma coisa que deve ser feita no consultório, com higiene, não é? Isso, exatamente. Então, assim, a intenção foi positiva, mas o procedimento não justificaria, né? Não, sim, é um procedimento médico, tem seu risco. Então, precisa fazer com calma. Não é assim, não é assim, vai lá e põe. Mas eu já coloquei aqui, nossa, em vários lugares, é muito gostoso. Bora lá então para as perguntas do pessoal de casa? Então vamos lá, a Selma. Quanto tempo demora para ver o resultado da acupuntura? Olha, em se tratando de dor, o resultado é imediato. O alívio da dor pode ser, faz a sessão, no momento da sessão já começa a sentir um alívio e sai do consultório bem melhor do que chegou. Se é um quadro mais de ansiedade, um pouco mais emocional, aí os resultados a gente espera pelo menos umas 4 sessões para ter um resultado duradouro. Uma por semana? Uma por semana, a princípio. Tá. Próxima pergunta da Daniela. Dor no local onde é colocado a semente. É normal? Sim. O local onde é a semente é na orelha, né? E a orelha é extremamente sensível e, na verdade, o ponto, quando está ativo, ele fica mais sensível ainda. Então, ele vai estimular, vai ficar um pouco vermelhinho, mas é assim que é. É o estímulo da agulha. Não é que vai ficar doendo o tempo todo, vai doer quando encostar. Tá. Então, do que é essa semente? Pode ser de mostarda. Muito pequenininha? Muito pequenininha. Mas é sempre semente natural, é semente mesmo? Sim, mas pode ser também umas bolinhas de metal. O importante é a pressão na pele. E a colocação correta, né? Isso. Andréia, é verdade que a acupuntura pode auxiliar no tratamento da depressão e da ansiedade? Sim. A acupuntura ela aborda de maneira complementar os quadros de depressão, geralmente depressão leve, moderada, acaba medicando e ficando em casa, e a acupuntura entra muito bem para abaixar os sintomas de taquicardia, tremedeira, de mal-estar. De mal-estar, ajuda bem. Tá. Tânia, tive um pequeno hematoma após a acupuntura. É normal e por que acontece? É normal, não é sempre que vai acontecer. Ele acontece porque nós temos vasinhos bem superficiais também, apesar da agulha ela entrar pouco na pele, 1 centímetro talvez, 2 centímetros, pode ter algum vasinho e aí a agulha acaba machucando isso. Não faz mal,
e é uma mancha que some em 1, 2 semanas. Mais uma pergunta, da Giovana. Ouvi dizer que antes ou depois da acupuntura é preciso evitar o contato com a água. É verdade? Não. Nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar. Vários pacientes perguntam, eu não sei de onde surgiu essa... Fake news. Fake news que se espalha. Não sei de onde surgiu. Eu tinha um auxiliar meu que sempre falava para os pacientes, hoje você não vai tomar água, se beber vai sair pelos buraquinhos. E o pessoal acreditava? Mas era piada, sim. Então, não procede essa informação. Mais uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Estou fazendo acupuntura e senti piora dos sintomas da enxaqueca. É normal sentir efeitos colaterais da Eunice? Não, não é normal. Por isso que precisa ser sempre com um médico. Né? Porque por trás de uma enxaqueca você pode estar escondendo algum desastre, alguma coisa um pouco mais grave. E aí fica mascarando, tomando remédio sozinho, fazendo acupuntura com leigo. Enxaqueca, dor de cabeça pode ser sinal grave, então precisa ficar de olho. Tá. Mais uma pergunta da Paula. Tenho medo de agulhas. Eu também, Paula. Ouvi dizer que se pressionarmos os pontos da acupuntura, o efeito é o mesmo. É verdade? Mas, Paula, na acupuntura não precisa ter medo, viu? Já estou te falando, de amiga para amiga. Você pode ter um efeito parecido com a pressão no local. Para evitar as agulhas, nós temos algumas técnicas que utilizam laser, que mostrou que a profundidade que o laser penetra na pele equivale a que a agulha entraria e acaba estimulando a mesma região. Então, para criança, muitas vezes acaba utilizando laser. Só pela má impressão da agulha, né? Porque não dói. Traz toda uma carga emocional junto à agulha. Então, pode ser o laser e pode ser a semente? Pode ser na orelha, pode ser o laser. Temos também, na medicina tradicional chinesa, a fitoterapia. Então, passando com um colega médico formado, vai conseguir contornar. E a minha pergunta é, os efeitos nos animais da acupuntura são tão bons quanto nos humanos? Muitas vezes melhores. Assim, é muito impressionante. Para dor, a acupuntura em cavalo de corrida é a minha cachorrinha está comum. Fazendo. Faz também. Faz com eletro, até em cachorro. E melhora. Não, espetam muito. As agulhinhas nela, ela fica toda bonitinha. Se eu tenho sentido, ela melhor. Fica quietinha, sim. Bom, eu tive a honra de conversar com o Dr. Eduardo D'Alessandro, que é médico acupunturista, Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo. O Instagram é @cma.sp e o Instagram do Dr. Eduardo é dr. Guilherme D'Alessandro, tudo junto, dr. Guilherme D'Alessandro, e o site é cmaesp.org.br, cmaesp.org.br. Satisfação em recebê-lo, viu? Muito obrigado. Até breve. Até.